Olá, começa agora mais um programa de destaques e a Fundação Ulisses Guimarães realizou um debate aqui em Fortaleza sobre os desafios e oportunidades que aguardam o cenário político brasileiro nas eleições de 2024. O Seminário Eleições 2024 teve como finalidade oferecer uma plataforma para discutir questões do pleito municipal deste ano, desde a atualização jurídica eleitoral até a participação das mulheres no processo eleitoral. É importante a gente destacar que nós, mulheres, representamos cerca de 52% da população brasileira. Aqui no estado do Ceará também somos maioria. Então a representatividade feminina traz esse recorte, da necessidade da proteção às mulheres, do fortalecimento do empreendedorismo feminino, da autonomia econômica, das políticas de saúde da mulher. Nós, mulheres, também somos maioria quando a gente fala tanto da questão do empreendedorismo, quanto também da chefia de lares. Então, nós temos aí uma série de questões, de desafios que precisam de políticas públicas essas que só serão construídas e fortalecidas com a presença feminina, nos mais diversos espaços de poder e de representatividade. O Brasil tem um desafio muito grande de representatividade ainda em relação a outros países. Então, momentos como esse aqui da eleição 2024, onde o MDB fortalece suas bases, conversa com os municípios, com seus candidatos e também com as suas candidatas, ele é fundamental para o incentivo, essa entrada na vida pública, esse fortalecimento da representatividade aí que é tão importante para o fortalecimento das políticas, não só aqui no estado do Ceará, mas em todo o país. Bem, eu digo que para a gente conseguir ampliar a representatividade feminina, na política, a gente precisa, sobretudo, combater a violência política de gênero. Então, esse é um desafio que nós temos ainda dentro das câmaras de vereadores, por exemplo. Nós temos o diagnóstico que mostra que muitas vezes uma câmara de vereador não tem sequer um banheiro feminino, ou seja, foram espaços feitos para a participação dos homens. Então, nós temos aí uma série de desafios ainda para serem rompidos, mas, sobretudo, combater a violência, que muitas vezes as mulheres sofrem, são desqualificadas, são diminuídas pelo fato de serem mulheres. Então, nós temos aí um desafio para a sociedade que permeia, obviamente, também a política, não só aqui no estado do Ceará, como eu disse, mas todo o país. Outro tópico discutido foi o papel da propaganda e do marketing eleitoral no contexto das eleições municipais, diante da crescente influência das mídias sociais e das estratégias digitais. A importância desse seminário, organizado pela Fundação Ulisses Guimarães, do MDB Ceará, é exatamente qualificar e requalificar quadros para entregar para a sociedade aquilo que há de melhor de candidato e candidato nas eleições de 2024. Nós contamos aqui com a presença maciça de representantes de todo o estado do Ceará, suas delegações, para tratar de temas da mais alta relevância e de interesse para as eleições municipais de 2024, como alteração da legislação eleitoral, propaganda eleitoral, uso do marketing político virtual, hoje em dia em virtude das plataformas digitais, que são de muita importância para todos na campanha que vai se iniciar ainda neste ano. Então é uma alegria muito grande poder participar desse evento e proporcionar para os quadros MDBistas esta formação e requalificação para a pré-candidatura de nossos candidatos e candidatos a vereador e a prefeito em todo o estado do Ceará. E acontece agora nesta terça-feira, dia 7, uma feira com o objetivo de reunir em um só lugar as melhores escolas internacionais e pessoas interessadas em estudar no exterior. O evento é gratuito e a gente vai saber mais detalhes com Júnior Azadinho, rede de vendas do STB. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Pois é, Júnior, falando sobre esse encontro, vai ser agora nesta terça-feira, é gratuito, Bom essa informação. Como é que faz para participar? Exatamente, nós vamos realizar essa feira em Fortaleza, o evento totalmente gratuito no Seara Praia Hotel, ali na Avenida Beira-Mar. Para participar dessa experiência vai ser super tranquilo, é só vocês acessarem o Instagram do STB, o STB_Fortaleza. Lá vai ter um link de inscrição, vocês podem só preencher esse link e pode direcionar para o evento. Quem não conseguir acessar esse link através do nosso Instagram, pode ir presencialmente, que lá faremos também o credenciamento. E aí, nesse caso, quem é que pode participar? Quais são as idades? Olha, eu falo que educação não tem idade.
né? Então, para quem tem interesse de conhecer o intercâmbio, quais são os tipos de intercâmbio que nós podemos oferecer, pessoas aí a partir de 5 anos de idade já está apta a viajar. Então, de 5 até 110 anos, pode viajar sem problema nenhum. Pode procurar o STB lá na feira. Júnior, e quais são os destinos mais procurados para fazer intercâmbio? Ó, depende muito do tipo de programa, né? Mas hoje, os queridinhos de nós brasileiros, né? Está sendo Canadá, Inglaterra, Estados Unidos e Austrália. São os 4 países mais procurados. E tem perfis distintos para esses locais? Assim, mais estudantes mais novos vão para um canto, o Canadá vai para outro? Exato. Canadá e Estados Unidos são 2 países que ele abre possibilidade de imigração. Então, para aquela pessoa que está pensando em ficar mais tempo fora, fazer uma graduação, uma pós-graduação e depois ter uma carreira internacional, eles procuram por esses 2 destinos, né? Agora, os programas de curta duração ou às vezes uns programas para fazer o ensino médio no exterior, Estados Unidos e Inglaterra são 2 destinos também muito procurados. E para quem tem família, que já está no mercado de trabalho consolidado, mas quer realmente vivenciar uma nova experiência junto com a família, isso é possível? É possível. Nós temos alguns países, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá também, que nós temos um programa que é familiar. Então, com crianças a partir de 5 anos, eles podem viajar com os pais, e aí as crianças terão aula de inglês em turmas separadas, os adultos, e aí toda a família vai ter essa experiência, né? Esses programas são de curta duração, mas se a família quiser realmente ter intenção de migrar, ele pode fazer essa experiência tanto no Canadá quanto na Austrália, com a possibilidade de mudar com a família. E nesse caso, na experiência que vocês estão tendo, geralmente as pessoas vão para estudar, elas realmente têm vontade de ficar ou essa porcentagem não é tão grande assim? Ó, quem procura por graduação, né, para fazer 4 anos de uma graduação no exterior, eles já vão com a intenção de ficar no país, né, porque eles já vão ter a adaptação, né, já vai ser um local, né, já vai ter um vínculo local, então eles já costumam até com o mercado de trabalho. Então a probabilidade dessas pessoas realmente ficarem é muito maior. Nós temos alguns países, igual a Austrália. A Austrália, nós temos uma loja física na Austrália. E lá nós damos todo o suporte para as pessoas que estão e desejam ficar, nós conseguimos realizar as outras etapas para permanecer no país. Então, se a pessoa começou só com o curso de inglês, mas eu gostei muito desse país, eu quero agora fazer uma graduação, procura o STB na Austrália, que lá o pessoal, eles já vão fazer todo o processo de aplicação para uma graduação ou uma pós-graduação também. Então, por mais que a pessoa não vá ainda com a ideia de fazer uma graduação, se ela vai fazer somente um curso de idioma e depois, se tiver um nível de inglês mais avançado, ela pode diretamente no país aplicar para outros programas. E Júnior, no caso, por exemplo, né, a pessoa ela tem vontade de estar assistindo aqui nossa conversa, poxa, eu queria fazer, mas eu não sei nada daquela língua. É exatamente para essa pessoa? Também, com certeza. Tem muitas pessoas que não conhecem a língua ou querem aprender uma nova língua, já sabem o inglês e falam, não, agora eu quero realmente conhecer o alemão, quero conhecer o italiano e vão do zero, né? As escolas internacionais, elas estão preparadas a receber estudantes de qualquer nível, né? Então, desde o nível iniciante até o nível avançado, eles terão turmas disponíveis para atendê-los. Então, pode ir com inglês enferrujado ou com outra língua zerada, que vocês vão conseguir aprender esse novo idioma fora do Brasil. E a partir do momento que a pessoa vai fazer intercâmbio, né? Quais são os suportes que são dados para esse aluno, para essa aluna, nesse período em que ela está fora do país? Não só no período que está fora do país. Eu acho que o acompanhamento com o cliente, ela tem que ser desde o primeiro contato, quando ele aparece na nossa loja e mostra o interesse em fazer uma viagem conosco, né? Então, o STB, ele preocupa muito com essa jornada do cliente, desde o primeiro contato até realmente a volta para o Brasil, né? Então, qualquer situação que ele precise no antes, durante e pós-viagem, ele tem uma estrutura do STB por trás. Ele vai ter um telefone de emergência para qualquer coisa que acontecer com ele no final de semana ou fora do horário de trabalho, ele tem a quem recorrer. Então, esse suporte ele é garantido 24 horas por dia pela nossa equipe aqui do STB.
E aí já aconteceu de alunos começarem, eu vou primeiro nos Estados Unidos, gostei, agora quero ir para o Canadá. Já aconteceu de a pessoa gostar tanto de fazer intercâmbio, de aprendizado, que elas entram em contato com vocês, já sabendo do trabalho, e continuam aos outros locais? Eu vou falar por mim. O meu primeiro intercâmbio foi pelos Estados Unidos e eu adorei a experiência. E eu falei, não, agora vou para outros países. Eu fui para Inglaterra, depois eu fui para o Canadá. E eu falei, não, agora eu quero trabalhar com intercâmbio, que eu quero multiplicar essa vivência que eu tive internacional para as outras pessoas. Então, hoje, meu trabalho é esse, né? De conseguir, através da educação, realizar sonhos. Então, acontece muito das pessoas gostarem tanto de depois procurar outros destinos. E aí, Júnior, quais os diferenciais, né, de quem decide por conta própria ir, também pode, né, se a pessoa quiser, mas também que pretende, assim, não vou fazer por conta própria, eu vou através de uma empresa como vocês. Quais são esses diferenciais? Os que você já falou um pouquinho agora anteriormente, mas uns pontos importantes nesse sentido. Isso. Quando você faz o intercâmbio através de uma agência, através de uma empresa que seja especialista nesse ramo, você vai ter todo o acompanhamento emergencial, processo de matrícula, conferência de documentação, facilidade no pagamento, porque quando você procura a escola direto, o pagamento é somente à vista. Quando você procura uma agência, você tem possibilidade de parcelamento, né, para ser um facilitador do processo de pagamento. E outra coisa, vamos supor, você está numa escola, aconteceu uma situação diferente numa residência ou numa casa de família. Se você foi sozinho, a quem você vai recorrer? Né? Não vai ter ninguém para te dar esse suporte. Através de uma agência especializada, você vai ter o apoio aqui do Brasil, de uma agência, que vai te ajudar em todo esse processo. Então, o acompanhamento através de uma agência não é só antes da viagem, e sim durante também. Você vai ter realmente uma pessoa, um ponto de apoio para te ajudar, né? Então, por isso que é muito importante vocês procurarem agências que são especialistas nesse ramo, para você ter essa segurança, essa tranquilidade durante a viagem. E você pode fazer intercâmbio com os amigos, a possibilidade também, a gente falou da família, mas os amigos também podem fazer juntos, pessoas com mais de 40, 60 anos aí, melhor idade também, pode aproveitar esse momento tão bom, né, que depois já criou os meninos, agora vai conhecer o mundo, pode também? Pode, com certeza. Sim, pode fazer programas em grupo, né? É muito comum de ter adolescentes ou jovens adultos querendo viajar com um amigo para algum destino, então isso é comum, mas nós temos alguns programas em grupo, seja para adolescentes ou também seja para adultos, né? Você citou aí o programa 50 Plus, né? Que é um programa que a gente oferece hoje, porque é engraçado, a gente percebe no cenário de loja os pais conversando com os filhos para fazer intercâmbio, né? Fechando intercâmbio para o filho, e ele também já olhando o próprio intercâmbio, que ele também quer ter essa experiência, né? Então, hoje nós temos escolas que atendem o público 50 Plus, com várias modalidades de intercâmbio, seja ou inglês na área de marketing, ou inglês na área de tecnologia, na área de jurídica ou médica também. Então, nós temos várias possibilidades para quem já está no mercado de trabalho e quer só aperfeiçoar. E também tem os programas de interesse em comum. Então, são pessoas que vão para a Itália, por exemplo, tem curso de italiano na parte da manhã e à tarde tem lá uma tarde numa vinícola, ou então uma tarde com queijos e vinhos, degustação de queijos e vinhos, visitas a museus. Então, dá para unir o útil ao agradável, né? Que é a educação na parte da manhã para aprender o idioma, e na parte da tarde é aprimorar o idioma que você aprendeu, mas nos passeios turísticos, né? Que a escola oferece. Júnior, vamos combinar que dessa forma é muito melhor, né? Aprender uma segunda, terceira, quarta língua desse jeito, viver esse ano, né? Não tem como você não aprender, não é isso? Com certeza. E é a forma mais rápida também, né? Porque você está dedicando um período da sua vida ali focado no idioma, né? Aqui no Brasil, quando você faz uma aula de inglês, você vai ter 1, 2 horas por semana. Você imagina que lá você vai ter 4 horas por dia. Então, o rendimento das aulas vai ser muito maior e, claro, vai ter a parte gostosa também de fazer um passeio turístico, né? De conhecer uma nova cultura. Então, a sua experiência fica muito mais enriquecedora.
Tá joia. Então, para a gente encerrar aqui nossa conversa, eu vou te pedir para fazer o convite aí para quem está assistindo, se programar. Essa terça-feira já está lá presente onde é que vai ser o horário. Fica à vontade aí. Maravilha, pessoal de Fortaleza. Quero encontrar vocês lá na Feira do Intercâmbio, lá no Hotel Seara Praia, na Avenida Beira-Mar. Vai ser na próxima terça-feira, dia 7 de maio, no horário de 15 às 20 horas. Tá? Participa conosco, vai ser uma experiência bem agradável, vocês vão ter a oportunidade de conversar com várias escolas, então é só chegar que estaremos lá disponíveis para atendê-los. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Obrigada. E agora Tchau, é o tchau. intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E no último dia 4 de abril, a Enel Distribuição Ceará tem à frente um novo presidente, o engenheiro eletricista José Nunes de Almeida Neto. Ele esteve aqui na TV Otimista e falou sobre a nova gestão. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Elaine, nós é que agradecemos o momento aqui. Esperamos compartilhar informações que sejam bastante úteis para os nossos clientes. Presidente, falando sobre, depois desse breve histórico, né, da sua caminhada pela Enel, todo esse caminhar, desde o início até agora, ajudou o senhor assumir de fato agora a presidência? Como é que tem sido essa bagagem? Sem dúvida que ajuda, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, eu tenho um olhar para o futuro. Eu acho que o passado ele é importante, como você bem colocou, para a bagagem, para alguma referência, mas o meu olhar sempre é para o futuro. Nesse futuro, cabe também um resgate àquilo que fomos por muitos anos no passado, onde fomos referência como empresa, como distribuidora para todo o Brasil. E nesse caso, nesse olhar também, a gente tem alguns avanços, né, e obstáculos a serem superados. Quais são esses pontos que o senhor observa desde quando assumiu agora no último dia 4? Nós temos três estágios bem definidos. O primeiro deles, eu diria que é a proximidade, a empatia com o nosso cliente. Nós temos trabalhado incansavelmente para estarmos mais próximos, para que o cliente nos sinta como parte de algum problema que diga respeito à energia e que porventura ele o tenha. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é uma parte de mobilização interna, e nesta mobilização nós estamos também fazendo uma primarização de algumas atividades, entre elas aquela atividade do atendimento, chamamos de atendimento emergencial, aquele atendimento que quando falta luz na casa do cliente, ele liga e recebe uma equipe da Enel. Essa equipe está sendo primarizada, estão sendo contratados profissionais bem formados em uma parceria com o Senai para que possamos dar um melhor atendimento possível. Inicialmente Fortaleza, depois já estamos em processo em Sobral e em seguida na região sul do estado. Então esse é o segundo. E o terceiro é o investimento em rede, né? Em rede, tanto para atendimento de novas cargas, novas demandas por energia, como também na resiliência da rede. O que seria a resiliência da rede? A rede elétrica aérea, como é o nosso caso, é o caso de quase todo o Brasil, ela é muito susceptível a eventos climáticos. E nós sabemos que os eventos climáticos, esse ano já está bem batendo a nossa porta com agressividade climática muito maior do que em anos anteriores. Então necessitamos que as redes estejam, digamos, mais resilientes para suportar, tanto quanto possível, esses eventos. Presidente, como toda relação de consumo, né, e o universo é muito vasto de clientes da Enel aqui no estado do Ceará, como é que tem sido esse trabalho junto a esses clientes, com relação à falta de energia, com reclamações, enfim, como é que tem sido essa atuação a partir de agora, assim, nessa sua atual gestão? O primeiro passo tem sido de buscar maior proximidade, maior empatia com o cliente, em todas as classes de consumo. Eu costumo citar alguns exemplos de grandes clientes,
né? Posso citar aqui o Iguatemi, que nós temos tido o Beach Park, nós tivemos um probleminha, depois esse problema foi equacionado exatamente com uma proximidade, com entendimento, né, das dificuldades que temos e das dificuldades que eles tiveram também. E também lá na pontinha, aquele consumidor simples, eu gosto muito de ir em lojas de atendimento. Desde que eu iniciei, todas as sextas-feiras à tarde eu passo em algumas lojas de atendimento. E Fortaleza, região metropolitana, na próxima semana farei isso em Juazeiro e depois em Sobral. E conversar com o cliente. Eu acho que a conversa com o cliente nos traz para a realidade, né? Para ter um pouco de empatia com as dores que o afligem. Então essa tem sido uma busca incessante. E no caso, como é que está a atuação do Estado, aqui no Estado do Ceará da Enel, com relação à carteira de clientes, de capilaridade? O Estado do Ceará é um estado que tem um crescimento, né? Cresce acima da média Brasil. Existe em um país ou em um estado em desenvolvimento uma correlação entre a energia e o PIB. Então, quando se tem um percentual de crescimento do PIB de 1% em uma região em desenvolvimento, normalmente se tem um crescimento da demanda acima de 1. Então, é 1,3, 1,4 para 1% de crescimento de PIB. Então, daí a necessidade de estarmos juntos e cada vez mais sintonizados no planejamento dos investimentos que virão. Nesse momento, a gente tivemos no passado um backlog de demandas a serem atendidas, mas agora estamos alinhando e queremos passar a fazer parte no planejamento das expansões, seja das instituições ou do próprio Estado. O senhor falou nos investimentos, né? O que é que tem previsto para esse ano já de investimentos da Enel? Nós temos um planejamento de investimento de 4,8 bi nos próximos 3 anos. E tivemos o ano passado o maior investimento da história da Enel, e a ideia é segurarmos esse nível de investimento por 3 anos. Isso nos dará condições de ter um suporte, digamos, mais apropriado ao desenvolvimento e trabalharmos também com a automação do sistema e, como eu havia comentado antes, com investimento no nível de resiliência das redes elétricas. Presidente, com relação às ações de sustentabilidade, né? Como é que a Enel tem trabalhado essa agenda ESG? A Enel tem sido, eu diria que uma referência na agenda ESG, faz parte das diretrizes do próprio Grupo Enel, não só a Enel Ceará. Nesse sentido, nós tivemos o ano passado, na realidade o ano atrasado, né, fazer 2 anos, a descarbonização da nossa matriz. A Enel hoje trabalha 100% com renováveis no Brasil. A energia da Enel distribuição, ela não é originária do Grupo Enel. O setor prevê a segmentação e a separação, né, da transmissão, distribuição e geração. Então, nós compramos a energia em leilões, mas a matriz energética é um dos nossos diferenciais no Brasil. Então, a matriz extremamente limpa. Nós tínhamos uma geração térmica no Ceará, que foi vendida, e hoje toda a nossa atividade como grupo é renovável no Brasil. E nesse caso, a gente vê que a Enel é muito forte também nessas ações junto à sociedade, né, junto à comunidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está sendo pensado isso para essa gestão agora. Nos dá muito orgulho. Bom você ter colocado esse tema. Muitos projetos do setor elétrico brasileiro nasceram no Ceará, nasceram na Enel Ceará. Eu fiz parte de alguns deles. E um desses projetos nos levou a receber um prêmio na ONU, que é um projeto de troca de resíduo reciclável por bônus na conta de energia. Hoje nós temos muitas famílias que pagam a sua conta integralmente com resíduo reciclável. Esse é um deles. Existe um outro projeto que faz a troca da geladeira das famílias, normalmente as famílias que possuem benefício social. Nós fazemos esse condicionamento. E por que isso? Porque a geladeira, em uma família que é assistida socialmente, ela é o eletrodoméstico de maior consumo. E muitas vezes de consumo muito acima do que seria devido.
eu costumo dizer que é um presente inconsciente, mas muitas vezes é um presente de grego, quando se doa uma geladeira usada, sem estar recondicionada, para uma família que utiliza o benefício social, porque essa geladeira consumirá mais do que todo o restante do consumo da sua residência. Então, em função disso, nós estruturamos um programa, nascido aqui, apresentado à ANEEL e depois hoje está praticamente em todas as distribuidoras do Brasil, em que se faz a troca da geladeira ineficiente, que tem todo um processo de reciclagem corretamente, por uma nova geladeira com selo Procel para essas famílias. Nós já trocamos mais de 120 mil geladeiras de famílias assistidas socialmente. Então é algo muito significativo. E tem mudado a vida dessas pessoas, né? Tem sido um auxílio em tanto nesse sentido, né? Sem dúvida que tem sido, passa a ser algo assim, é um presente que a emoção nos emociona, a emoção da dona de casa ao receber nos emociona. Nós fizemos isso ontem no Eusébio. No Eusébio ontem nós tivemos um grande mutirão, também com a parte de manutenção preventiva, mas a parte social também. Estávamos lá com troca de geladeiras para as mães e iremos fazer um grande evento agora no mês de maio, mês das mães. Vamos fazer um grande evento na sede da Enel com esse e com outros projetos. Presidente, o senhor assume agora, tem menos de um mês aí de nova gestão, né? Como é que tem sido, o senhor assume uma gestão atualmente da Enel que tem um pouco de dificuldade, né? A questão dos consumidores em si, né? Teve a questão da CPI agora, ano passado também a possibilidade de venda ou não, enfim, foi suspenso. Como é que está isso atualmente, né? Quais são esses desafios que o senhor, na sua gestão, está assumindo agora, a partir de agora? Nós tivemos, se nós olharmos, esses últimos anos foram anos de grandes desafios. Nós tivemos a pandemia, que foi um grande desafio para as empresas de serviços em geral, né? E como você falou, tivemos outros desafios, tivemos a CPI, que estamos em fase final. Participei de uma oitiva na CPI de mais de 4 horas, espero ter esclarecido, né, bem as dúvidas e as demandas dos parlamentares. Algumas delas nós levamos como dever de casa e iremos responder a todas elas. E fui testemunho e compartilhei o esforço da Márcia Sandra, que era a nossa presidente, nesses últimos meses, pude compartilhar. É algo crescente. Eu gosto de olhar para o futuro e eu costumo dizer, não nos interessa ser uma empresa mediana, nós queremos o resgate da excelência. No passado, nós fomos uma empresa de excelência, melhor do Brasil por 6 anos, e todo o nosso time, um dos diferenciais é o nosso time de colaboradores e de parceiros, e na minha avaliação e na minha percepção, nas primeiras falas que tenho tido, estão com muita gana de retomar essa posição. Até porque o senhor é prata da casa, né? Tem história na empresa também, né? E como é que tem sido esse olhar junto aos colaboradores também, a quem já faz parte da Enel como um todo? Olha, eu costumo dizer que nessas primeiras semanas, o mundo externo, eu passei aqui, tive uma boa conversa com o Adriano e tenho conversado com muitos stakeholders do Ceará. O mundo externo me anima e o mundo interno me anima mais ainda, me anima e me motiva mais ainda. Então, esse é o propósito. Iremos, em breve, estar com um celeiro de boas notícias para vocês. Tá, joia, presidente. A gente está já encerrando a conversa, mas queria deixar as considerações finais para o senhor. Fique à vontade. Não, eu quero agradecer aos meios de comunicação, agradecer a você, ao Adriano, aqui, esse momento que compartilhamos hoje, e entendemos que esse é o caminho. Os votos, a crença, a forma receptiva, os feedbacks, eles são muito importantes para a gente e nós vamos estar cada vez mais próximos. A proximidade nunca é excessiva. Vamos estar cada vez mais levando esclarecimentos aos nossos clientes, levando informações e próximo aos clientes. A construção da linha leste do metrô de Fortaleza é estratégica para a mobilidade urbana da capital do estado. A obra, que passou por várias fases e teve problemas, segue e pode ser acelerada depois que as tuneladoras, hoje paradas, voltem a funcionar. Nossa equipe esteve no canteiro de obras para mostrar de perto esses equipamentos
e acompanhou o que acontece debaixo dos nossos pés sem que a gente perceba. Uma obra que quase ninguém vê, mas acontece em várias frentes. A construção da linha leste do metrô de Fortaleza não estava parada, mas teve uma retomada de velocidade no ano passado, com um acordo fechado entre o governo do estado e o consórcio FTS, responsável por tocar a execução do projeto do equipamento. A obra está em pleno andamento, com todas as suas frentes, num ritmo muito bom de obra, e nós estamos gerenciando para isso. A obra começou em 2013 e foi paralisada em 2015. Uma nova licitação ocorreu e em 2018 os trabalhos foram reiniciados. Os ajustes realizados no acordo mais recente atualizaram cronogramas e valores. O valor do contrato supera os 2 bilhões e 600 milhões de reais e prevê a conclusão da chamada fase 1 para o fim de 2026. A fase 1 da linha leste, ela vai aqui da estação Tirol, aqui no centro, até a estação Papicu, ao lado ali do terminal do VLT do Papicu, terminal de ônibus também. Do centro de Fortaleza ao bairro Papicu serão ao todo 5 estações. Uma delas é a Chico da Silva, que hoje é a última parada do metrô que percorre a linha sul, que vem de Maracanaú. Os operários também trabalham na construção de pontos de ventilação e saídas de emergência, que estarão distribuídas ao longo de quase 7 quilômetros de extensão que a linha deve ter. A mais de 30 metros de profundidade estão 2 estruturas fundamentais para a construção do metrô. São as responsáveis por abrir os túneis escavando a terra. Para chegar até elas, seguimos junto com a equipe da obra sobre trilhos por um dos túneis que já estão prontos. Em um ambiente controlado e cercado de regras de segurança, dezenas de pessoas cumprem um trabalho essencial com os chamados tatuzões. Eles estão abaixo da Catedral de Fortaleza desde 2021. Esses equipamentos, nesse momento, estão parados. São 2 tuneladoras onde os trabalhadores agora fazem a manutenção. Já era uma informação do governo do estado e nesse momento a gente consegue comprovar nessa visita técnica aqui guiada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado e também por técnicos do consórcio. A informação é que até o início do próximo semestre as 2 tuneladoras estejam funcionando normalmente. Essa parte aqui é muito importante porque ela é o túnel propriamente dito, né? E depende exclusivamente das tuneladoras e todos os seus periféricos. A nossa estimativa é de transportar mais de 100 mil pessoas dia, né? E outra coisa porque ela realmente fecha um triângulo de transporte metroviário, que compreende a linha sul, o VLT e essa linha leste. Então é bem importante para a nossa cidade. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E a gente fala de um projeto Ventos do Saber, que tem como objetivo promover o acesso à leitura e ao conhecimento em comunidades em situação de vulnerabilidade social. Sobre o projeto, eu conversei com Emílio Sanderson, que é diretor e fundador do projeto Ventos do Saber. Emílio, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Elaine, é um prazer falar com você. Prazer é nosso. Fala um pouquinho desse projeto, né, para quem ainda não conhece, como é que foi pensado ele? Então, o Ventos do Saber é um projeto pioneiro, ele existe desde 2019 e o objetivo dele é revitalizar e dinamizar bibliotecas de escolas públicas de comunidades localizadas em áreas com média e alta vulnerabilidade social. O projeto ele já revitalizou 16 bibliotecas de escolas públicas, sendo 12 em Caucaia, que aconteceu entre 2019 e 2022, e esse ano a gente inaugurou mais 4, que foram 3 em Itaitinga e 1 no Pecém. E esse projeto ele significa muita coisa, né? Um marco muito importante na vida dessas escolas, porque a maior parte delas não possuíam bibliotecas
e as que possuíam as bibliotecas estavam sucateadas, não estavam inseridas dentro das práticas pedagógicas da escola, o que é uma coisa muito séria. E além disso, isso não é uma realidade somente dessas escolas que a gente contemplou. Foi feito um levantamento recente, por meio do Censo Escolar 2022, e chegou-se à conclusão que somente 3 a cada 10 bibliotecas de escola, a cada 10 escolas públicas no Brasil possuem bibliotecas. Isso é um dado muito sério, considerando aí que a biblioteca ela é fundamental na educação de crianças e jovens, tanto em relação a fazer com que essas crianças elas tenham acesso a recursos informacionais, seja para pesquisa, para estudo, como também acesso a livros de literatura, né? Para que eles possam ter acesso à literatura. A leitura literária ela é fundamental no desenvolvimento do indivíduo, como também do cidadão. Ela melhora a nossa forma de comunicação, ela também gera um desenvolvimento emocional, sobretudo nas crianças e nos adolescentes, além de melhorar as nossas habilidades de comunicação, algo que é tão importante hoje em dia. Então, o projeto ele está em sua 4ª edição, contemplando aí 16 escolas públicas desses municípios, como Caucaia, São Gonçalo e Itaitinga, e além de a gente revitalizar, né, proporcionar melhorias na infraestrutura dessas bibliotecas, garantindo aí conforto, um espaço bonito e acolhedor, a gente também realiza atividades formativas tanto para os estudantes como para os educadores. As crianças e os adolescentes estão participando de várias atividades de mediação de leitura literária, incluindo aí atividades com poesia, com cordel, e também sempre utilizando os livros que a biblioteca disponibiliza a eles. E também eles estão participando de contações de histórias. E os educadores dessas escolas, eles estão participando de formações na área de dinamização de bibliotecas escolares, como também na área de mediação de leitura. E essas formações elas são acompanhadas de consultorias, ou seja, depois das nossas formações, a gente vai com os nossos consultores para dentro da escola, colocar em prática, junto com esses educadores, o que eles aprenderam durante as formações. Inclusive, uma das nossas consultoras é bibliotecária e a gente percebe que essa ação garante que a biblioteca ela não seja um espaço deslocado do restante da escola. Garante que a biblioteca ela seja dinamizada, que a gente quer quebrar, por exemplo, esse paradigma de que biblioteca de escola é local de castigo de criança. Pelo contrário, ir para a biblioteca é um prêmio. Então, a gente garante essa formação junto aos educadores da escola para que a biblioteca ela esteja, de fato, no cotidiano escolar, para que ela faça parte da formação de crianças e adolescentes de uma forma mais efetiva. Pois é, você falando aí sobre esse projeto, é tão bacana a arte, a educação, né? Ela mudando vidas, né? Ela abrindo horizontes. Acredito que a realidade que vocês encontram quando chegam na comunidade é uma e quando estão lá, né? Ela se torna outra, né? Passa a se apresentar de outra forma. Como é que é essa receptividade dessa comunidade, dessas pessoas, dessas crianças com relação ao momento da escrita, da leitura, né? A partir do momento que se vem aí nesse mundo, né? Porque o livro é o mundo, né? É o universo, né? A gente não tem nem como mensurar a grandiosidade que é um livro, né? E tudo mais que ele pode nos proporcionar. Sem dúvida, Elaine. A gente faz sempre um levantamento, uma pesquisa com os estudantes, com os educadores das escolas que a gente contempla. E a maioria das crianças e dos adolescentes que a gente está contemplando, a maioria deles nunca tinham ido à biblioteca e eles passaram aí à biblioteca a partir do nosso projeto.
E tem uma outra pesquisa que revela que a biblioteca escolar é uma das principais portas de acesso a crianças e adolescentes ao mundo da leitura, né? Sobretudo ao mundo da leitura literária. Então, isso para a gente é muito gratificante. Com certeza, o projeto ele está sendo um divisor de águas na vida desses estudantes e na vida também de toda a comunidade escolar. E o bacana é que a gente não oferece a biblioteca como um mero depósito de livros, que é o que muitas vezes acontece na maior parte das bibliotecas de escolas públicas. A gente faz com que esse espaço seja um espaço acolhedor, que a criança de fato se sinta atraída a estar lá dentro, queira estar lá dentro. E lá ela vai ter um espaço com uma ambientação super especial, projetado por uma arquiteta, com móveis projetados, outros móveis também para tornar o ambiente mais lúdico e confortável. Vai ter acesso a computadores que o projeto também doa para a biblioteca, smart TVs, além de um acervo super diverso de literatura infanto-juvenil. O projeto ele não faz campanha de doação, todos os nossos livros que a gente doa para a escola são livros novos, são livros que, inclusive, têm uma diversidade de editora, de escritores, de gêneros literários. A gente tem desde clássicos a literaturas mais contemporâneas, a literaturas também, inclusive, mais ligadas à cultura de massa, como Harry Potter, Diário de Banana, sem esquecer, óbvio, Cecília Meirelles, Monteiro Lobato, outros nomes da literatura infantil brasileira, clássicos, como também da literatura mundial, também relacionada a clássicos. A gente tem literatura africana, literatura afro-brasileira, literatura indígena. Então, a nossa ideia é fazer com que a criança ou adolescente ele possa ter essa liberdade de escolha de qual livro ele queira ler. Um ciclo de palestras com educadores e gestores públicos discutiu a importância do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. A iniciativa foi do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O seminário trouxe representantes da educação de todas as partes do Estado para um compartilhamento de vivências. O objetivo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará foi discutir e apoiar a implantação das leis e contribuir com o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, tão necessário e importante. Na avaliação da secretária da Igualdade Racial do Estado, Zelma Madeira, o TCE Ceará faz um trabalho de contribuição para uma escola antirracista. Nós precisamos construir essa escola antirracista. E a gente faz por onde, né? Quais os caminhos? Pela implementação da lei. Então, essa iniciativa desse tribunal, no sentido de dizer o que é que nós temos feito, como é que nós vamos fazer e orientar no sentido do que é que a gente chama mesmo implementação da Lei 10.639, a 11.645, a diretriz para a educação quilombola e a diretriz para a educação indígena, como é que ela vai se operar para que a gente tenha respostas mais de uma efetividade dessa lei grudada na estrutura do currículo, na vida da escola. Estudiosos defendem que incluir nossa ancestralidade no currículo escolar também é contribuir para a diminuição de desigualdades, é lutar contra o apagamento histórico e agir por uma educação antirracista. A legislação sobre essa temática já tem mais de 20 anos. Quem pesquisa e trabalha na defesa dela diz que é preciso divulgação. É muito importante que a gente possa disseminar, difundir essa legislação e, mais do que importante, acompanhar o monitoramento de como está sendo a aplicação dessa lei nas escolas, nas instituições. Então, um evento dessa natureza e essa parceria com o Tribunal de Contas do Estado é fundamental para a gente, para que a gente possa ter ações efetivas de combate ao racismo, especialmente no ambiente da educação. A secretária dos Povos Indígenas do Ceará, Juliana Alves, também esteve presente e disse que a iniciativa do Tribunal de Contas é também uma vitrine sobre a atual realidade dos povos originários. As pessoas falam
veem os povos indígenas, os povos negros, os povos da antiguidade, né? E acabam que esquecendo de acompanhar como esses povos eles vivenciam hoje a atualidade, né? De como esses povos estão organizados, de como é a luta desses povos. Então é preciso que a gente possa, e só a educação é quem consegue fazer essa transformação, né? Fazendo com que a gente leve esse conhecimento para o espaço da sala de aula, mas para além do espaço da sala de aula, a educação básica também poder garantir a presença desses alunos nos territórios onde tem a existência de quilombos, onde tem a existência de povos indígenas. O encontro trouxe exemplos de escolas que já desenvolvem com os alunos esse estudo da cultura afro-brasileira e indígena, mesmo que muitas vezes não tenham um material didático tradicional, outro desafio para os educadores. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará também realiza auditoria para verificar a inclusão dessas disciplinas no currículo oficial da educação básica. Para o presidente do TCE Ceará, conselheiro Holden Queiroz, o trabalho precisa ir além da fiscalização. É preciso oferecer condições e uma rede de apoio. O tribunal se sente orgulhoso de fortalecer essa rede, né, essa corrente importante para formar as pessoas, combater preconceitos, fomentar a igualdade. Isso é o papel relevante do tribunal para a sociedade. E após 5 anos, voltou ao calendário de eventos culturais do Ceará o Festival de Teatro de Acopiara, que chega este ano à sua 27ª edição, trazendo como tema Revivendo o Espírito do Teatro. As ações seguem até o dia 11 de maio agora, e quem tem mais detalhes para a gente é Dário de Souza, que é idealizador do Festival de Teatro de Acopiara. Dário, obrigada pela sua presença. Olá, um prazer estar de volta aqui, né, nesse espaço para divulgarmos da cultura, para falarmos do Festival de Teatro de Acopiara, o FETAC, que depois de 5 anos volta a acontecer aqui em Acopiara, um festival que dialoga com o artista, as companhias e grupos teatrais de todo o Ceará, e é um prazer estar aqui de novo para falar um pouco desse evento tão importante. Pois é, já se iniciaram, né, e seguem até o dia 11 agora. Como é que está essa programação? A programação está muito boa, começou muito bem. Nós já tivemos aí espetáculos, né, de Maranguape, na abertura, às 18 horas, no Centro Social, a abertura do Polo de Lazer, com o espetáculo de rua Podcast, a abertura oficial, né, em praça pública, com autoridades. E nós estamos com a programação, como você já bem falou, que vai até dia 11. São 8 dias de festa, de teatro de diferentes linguagens para o público de Acopiara e região centro-sul do Ceará. E a gente agora aqui do dia 6, né, na segunda-feira, o que a gente tem pela frente aí de programação? Para poder quem está assistindo se programar, já colocar na agenda. A segunda-feira tem um espetáculo do Grupo Garajal, de Maracanã. Na beira é o título do espetáculo. Nós temos, durante o dia, espetáculos de formação de plateia em distrito, como o Distrito de Isidoro. Nós temos espetáculo nas escolas do município, também trabalhando formação de plateia. E nós temos, todo dia, depois do espetáculo da mostra principal, nós temos uma roda de conversa, onde produtores, elenco, né, vai falar da produção, como se deu, e a gente vai ter isso registrado, vamos fazer esse registro para documentário do evento. É um momento importante. Sempre que finaliza um espetáculo no Centro Social, que é o teatro adaptado lá do evento, nós temos, a sociedade pode acompanhar essa roda de conversa, esse debate técnico sobre o espetáculo, o trabalho apresentado. É muito interessante isso. E aí, nessa expectativa, né, como é que está a interação do público com os artistas? É muito boa. A Acopiara, a gente sempre diz, é o lugar que abraçou, que criou o FETAC. Então, assim, a população de Acopiara abraça o evento, de todas as idades, todas as fases. Você vê a criança, o idoso, o adulto, o público juvenil,
todo mundo vai para o teatro com muita vontade, com muita alegria. Você tem espetáculo nas ruas, em praças, você tem em escolas, como eu já falei, e à noite no teatro principal, que é o Centro Social, as filas são imensas. As pessoas querem ver teatro, as pessoas de fora que aqui chegam, que passam por Acopiara, ficam assim encantadas com o calor, essa energia muito boa, muito positiva do público de Acopiara. O acopiarense, ele adora teatro. Isso é o maior presente que a gente pode ter, é o ponto principal, mais importante, eu diria, do Festival de Teatro de Acopiara do FETAC. É o público de Acopiara, a população quer ver teatro e participa atentamente. Isso é magnífico. Pois é, e aí acredito também as crianças, né? O momento que elas gostam também de teatro é tão bacana para a criança também, né? A gente pensa sempre, a criança de hoje é o adulto de amanhã, e aí não tem como trabalhar isso quando a gente fala de formação de plateia, é exatamente isso. Nós temos alguns dramas, nós temos comédia, nós temos muitos espetáculos infantis também. Acopiara, a cidade de Acopiara, depois de muito tempo, volta a participar. Um grupo de Acopiara voltou a participar do festival e há muito tempo não participava. E o trabalho de Acopiara vai ser apresentado na quinta-feira, né, próxima. E, assim, a expectativa da cidade é muito grande. E foi um infantil. O trabalho escolhido pelo grupo de Acopiara é um espetáculo infantil. É Os Brinquedos do Reino da Gramática. Um texto bom, bonito, um espetáculo lindo, maravilhoso de se ver. E nós tivemos na abertura Pinóquio, que é também um clássico infantil do pessoal de Maranguape, né, do Davidson Caldas. E, enfim, a Acopiara está nesse clima de encantamento. Nós estamos vendo teatro de manhã, tardinha e à noite. É um clima maravilhoso que a cidade está. Pois é, e aí então, no caso, deixa o teu convite aí para quem está assistindo, ainda dá tempo, né? Até o dia 11. Até o dia 11. Então, todos os dias, a partir de 19 horas, na frente do Teatro do Centro Social, você já tem o Palco das Artes lá de frente. Todo dia tem uma apresentação. E às 20h30, preterivelmente, nós temos o espetáculo da noite no Centro Social. Então, corre que ainda dá tempo. Só está começando, então é até dia 11. Muita coisa vai acontecer, muito teatro para a galera assistir. E a gente convida você que não veio ainda, dá tempo acompanhar, assim, mais que num total da programação. Muito bom. Venham para Acopiara. A gente costuma dizer, a Acopiara, nesse tempo, se transforma na capital do teatro. Tá, joia. Obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Um abraço. Obrigada. O Destaques agora fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.